Fala, meus amigos, beleza? Aqui é o canal Beto História e o bate-papo de hoje é sobre o humanismo e o renascimento. Assuntos importantíssimos, né? Para aquela prova da escola, para aquele concurso militar que você vai fazer, ou ainda, né, para o seu Enem e para o seu vestibular. Então, primeiramente, entender que o humanismo era a valorização do homem, né? Foi uma corrente filosófica, né? Uma corrente humanista que valorizava o homem no sentido mais amplo do termo. E o Renascimento foi um movimento cultural, uma expressão artística cultural das próprias ideias, né, do humanismo. E aí eu coloquei para vocês aqui uma frase, né, do Shakespeare, né, que está ali dentro desse contexto, né, do humanismo e do Renascimento. Que obra de arte é o homem, né, aonde ele coloca, né, compara o homem a Deus, né, que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, ele continua fazendo essa comparação. O que eu quero mostrar para vocês? Que você vai ter ali em Shakespeare, né, e na sua obra, né, conhecidíssima, o que? A ideia, né, do homem, mas não de um homem passivo, né, mas sim de um homem sujeito. Outro ponto importante é a ideia do renascimento, né? A palavra renascimento significa nascer de novo. Nascer de novo em relação ao quê? À Idade Média, ao medievo, né? Então, por isso, humanismo e renascimento. Aí eu coloquei assim, né? Foi um movimento filosófico, cultural e artístico. Perfeito, né? O berço, a Itália, né? Principalmente a cidade de Florença, na Itália, né? O berço do Renascimento. O contexto, a modernidade. Lembrem, meus amigos, a gente está vivendo um momento ali da Idade Moderna. A Idade Média já tinha ficado para trás. Então você vai ter um momento da modernidade, o uso da razão, né? O começo da ciência. Então você vai ter ali um avanço, né? Podemos dizer assim, do ponto de vista intelectual, artístico, cultural, científico. Inclusive, os renascentistas chamavam a Idade Média de 1000 anos de trevas. Isso não é verdade. Você também vai ter avanços na Idade Média, mas era como os renascentistas viam um período anterior a eles. Outro ponto aqui, crítico à igreja. Quer dizer, você tinha críticas dos artistas renascentistas à igreja. Mas isso não significa que eles fossem ateus. Não. Crítico, né? Mas não ateus. E aqui, ó, contra o pensamento medieval. Eles eram contra o geocentrismo, né? A ideia é que o universo, né, existia, mas que a Terra era o centro do universo, né? A igreja medieval ensinava isso, que os outros astros giravam em torno da Terra e a Terra ficava fixo no centro do universo. Não, não é isso. Eles vão explicar o seguinte, que você vai ter o quê? O heliocentrismo, não é geocentrismo, né? A Terra não é o centro do universo. Ponto 2, né? Você tinha no pensamento medieval o teocentrismo, a ideia é que Deus, né, era o centro de tudo, né? Tudo se explicava a partir de Deus e pronto. Não, eles vão criticar isso a partir do antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Fé, sim, a fé como um caminho para explicar todas as coisas. Isso era uma coisa do pensamento medieval. E ainda o coletivismo, né? Você não importava como indivíduo. Na verdade, o que importava era a comunidade, era o coletivo, né? Então, isso aqui era o pensamento medieval que o Renascimento vai contra. E aqui, meus amigos, o que eu fiz? Eu fiz uma espécie de macete para você nunca mais esquecer as características do Renascimento. Primeiro, você lembrar aqui, ó, carinho, tá vendo em preto? É só você lembrar de carinho. Olha, quem não gosta de carinho, não é isso? Então aqui, ó, carinho. E aí, quando você pega a palavra carinho, você pode ter aqui a primeira característica, o classicismo. O que seria isso? A cultura renascentista, ela foi inspirada na cultura clássica, greco-romana. Então, classicismo. Um outro ponto é o A, né? Antropocentrismo. Você pensou, de amor, né? Não, isso é a música da Xuxa. Estou falando aqui de antropocentrismo. O homem como centro de tudo, como o homem como sujeito da sua própria história. R, de razão.
o uso da razão para explicar o mundo em que se vive. Não é isso? Aqui, ó. E de individualismo. Sim, um homem moderno, o homem renascentista, é um homem individualista. Né? Ele quer a sua individualidade. Ainda, N de quê? Naturalismo. Esses homens valorizavam o quê? A natureza. Havia uma valorização da natureza. Um exemplo disso é aquela carta de Pero Vaz de Caminha, né? Quando Caminha chega aqui no Brasil, ele vai exaltar a natureza. Eu até falei isso naquela aula lá de período pré-colonial. E ainda, H de quê? Hedonismo, a valorização dos prazeres. H de quê? Humanismo e de heliocentrismo. Quer dizer, esses homens vão estudar e vão entender que o Sol, ele sim, é o centro do universo. E, na verdade, não é a Terra. Por isso o termo heliocentrismo. E aí a gente pode falar de Copérnico, por exemplo, e a revolução feita por ele, né, nos estudos dos astros. E ainda, O de quê? Otimismo. Porque esse homem, agora sujeito, né, indivíduo, ele vai ser o quê? Ele vai ser otimista perante a sua vida. Então, nunca mais esqueça isso. Ó. Carinho. Vamos lá? Classicismo, antropocentrismo, razão, aí individualismo, naturalismo, hedonismo. Hedonismo, humanismo, heliocentrismo, otimismo. Quer dizer, você vai ter aqui as características principais do Renascimento. E aí, meus amigos, como é que essas ideias se espalharam, né, pela Europa? Então, fatores para a disseminação do Renascimento. Né? Primeiramente, as grandes navegações. As grandes navegações acabaram impulsionando esse processo de expansão das ideias, né? De expansão do conhecimento. Um outro fator foi o aperfeiçoamento da imprensa. Com livros mais baratos, foi possível a maior comercialização e circulação dos livros. Né? Aperfeiçoamento esse feito por Gutenberg. Aqui, ó, o mecenato. O que é isso? Mecenas é aquele que patrocina obras de arte. Então, o ato do mecenato, você patrocinar a obra de arte, permitiu que artistas pudessem se dedicar nas suas obras, sendo bancado aí pela igreja, por nobres, pela burguesia. Tranquilo? Ainda, o desenvolvimento do comércio. Quanto mais comércio, mais esse espírito burguês dominava a modernidade. E mais havia a circulação, então, de quê? A circulação de conhecimento. E esse desenvolvimento do comércio levou ao crescimento das cidades. E, com certeza, uma vida urbana é uma vida liberta, é uma vida que vai disseminar o conhecimento. Aí eu coloquei aqui para a gente fechar esse bizu, né, de hoje sobre Renascimento, algumas obras renascentistas. Os Lusíadas, né, de quem? Camões, né, o maior poema na língua portuguesa. Ainda, Miguel de Cervantes, em Dom Quixote, né, o espanhol Miguel de Cervantes. Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Aqui dá para ter a noção da ideia do quê? Da ideia, né, do antropocentrismo. Ainda Leonardo da Vinci. Estamos aqui, ó, com Mona Lisa, né, a Gioconda, considerado o quadro mais caro do mundo, né, a obra de arte mais cara do mundo, a Gioconda, de Leonardo da Vinci. Ainda, o Príncipe de Maquiavel. Maquiavel, um defensor, sim, do absolutismo, um teórico absolutista, está nesse quadro do Renascimento. E Hamlet, né, de William Shakespeare. Então, meus amigos, continue aqui no canal, vídeos sempre terças e quintas, e nós também vamos colocar resoluções de questões, tá bom? Para que vocês tenham aquele bizu para fazer a prova de vocês. Gostaram do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, colocar o sininho para ativar quando tiver vídeo novo e compartilhar nossos vídeos. E dar um like. Valeu, gente. Um abraço.